Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para dar procedimento ao nosso primeiro trimestre do ano de 2021, na verdade segundo trimestre do ano de 2021, com a lição da Escola Bíblicas Dominicais da classe dos jovens. Nesse trimestre estamos tratando de o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Hoje trataremos da lição de número 10, uma lição que vem trazer por título Seu corpo é membro de Cristo. A lição data do dia 6 de junho de 2021. O texto do dia nos diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. A síntese do texto, que seria a nossa verdade prática, diz o seguinte: o nosso corpo pertence ao Senhor e não deve ser usado para a prostituição. Esse é o tema que vamos discutir na data presente. Você jovem, você professor, você aluno, que gostar desse vídeo no final, se inscreve no canal, dá um like, compartilhe esse vídeo para que ele possa alcançar uma maior quantidade de ouvintes e amantes da Palavra de Deus no ensino da Escola Bíblica Dominical. Aqui quem vos fala é o professor diácono Adriel e é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Amém? A nossa lição número 10 ela tem uma leitura diária, como nos é apresentado, você está com a sua lição, e ela vai nos apresentar alguns pontos importantes. Por exemplo, ela vai nos dizer que o pecado nos afasta de Deus. Essa referência está em Isaías capítulo 59, versículo 2. O pecado nos afasta de Deus. E ela também vai nos trazer uma reflexão sobre que a recompensa do pecado para aquele que se deixa levar por ele é a morte, tanto a morte espiritual e também, porventura, pode levar, sim, a morte física, porque o Satanás ele não veio senão para roubar, matar e destruir. Também dando uma rápida introdução ainda sobre a primeira página da lição, nós temos que, na sexta-feira, ele traz uma reflexão sobre Romanos capítulo 8, versículo 5, que vai nos falar que há uma inclinação da carne para o homem, mas é necessário que nós digamos não aos desejos da carne. A nossa luta é constante, a nossa luta é diária. Ela não pode ser desguarnecida em momento algum. Por isso que a palavra de Deus nos diz: vigiai e orai, e não orai e vigiai. Veja a importância do vigiar constantemente. E, dando prosseguimento à nossa lição, eu queria fazer apenas esses apontamentos sobre a primeira página da lição. Nós temos os 3 objetivos, que é conscientizar de que a liberdade em Cristo não pode ser confundida com a libertinagem. Nós vamos entender a diferença entre as duas coisas. O segundo objetivo é mostrar que o pecado no corpo afeta a alma e o espírito. E o terceiro objetivo vai nos dizer que saber que a imoralidade é uma tentação na vida do crente. Então, cai por terra aquela ideia de que crente não é tentado, crente está acima do bem e do mal. Na verdade, quanto mais próximos de Deus, mais o inimigo tenta nos afastar dele. E nós devemos buscar estar próximos de Deus para estar guardado debaixo de suas asas onipotentes. Glória a Deus por isso. O texto bíblico do dia se encontra em 1 Coríntios capítulo 6, versículos do 12 ao 20, do qual, do transcorrer da lição, a gente vai acabar falando de alguns deles, por isso eu não vou decorrer tempo para fazer a leitura dos 8 versículos. Apenas quero fazer uma ressalva sobre o versículo 18, que ele diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. O que é que eu gostaria de destacar do início da revista, você que está aqui conosco em mais um estudo da Escola Bíblica Dominical para jovens? Veja, esta é a única passagem na Bíblia que a gente vai encontrar a palavra de Deus nos recomendando a fugir. Veja que normalmente a palavra de Deus nos diz: resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus, e o diabo fugirá de vós. Mas em relação à prostituição, a palavra de Deus nos diz que devemos fugir, fazer assim como José fugiu da mulher de Potifar, lá em Gênesis capítulo 30,
e 9. Eu trouxe aqui uma definição do que seria prostituição. Estamos numa sala de aula e seria interessante nós fazermos essa tradução, ou trazer esta definição segundo o dicionário de Michels. Ele vai dizer o seguinte: prostituição é nada mais do que uma vida devassa marcada pela falta de escrúpulos, libertinagem, licenciosidade. É um ato vil e imoral, desgradavante e desonroso. Veja, a palavra prostituição ela não traz nenhuma conotação positiva. Em todos os aspectos, ela vai trazer algo que desagrada, né, o Espírito Santo de Deus, e também, em uma sociedade mais polida e conservadora, também desagrada aos nossos consensos, à nossa sociedade de forma geral. É importante a gente ressaltar, como eu disse no começo, e fazer logo a diferença entre liberdade e libertinagem, né, que é o primeiro tópico, é o primeiro objetivo da lição. É importante a gente entender que a libertinagem é nada mais do que a devassidão, né? O desregramento, a falta de ordem, a imprudência, né? Seria mais ou menos uma prática aos prazeres de forma desmedida. Veja, a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, versículo 22, quando ele vai falar dos frutos, né? Na verdade do fruto singular do Espírito, que são 9, ele vai citar um dos mais coerentes, né, que eu costumo dizer assim, que é o último, que fala sobre ser temperante, ser moderado. Então, também cabe nesse aspecto aqui, principalmente aos Gálatas, onde Paulo vai repreendê-los sobre a forma como eles estavam levando, né, o entendimento da palavra. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 1, advertindo, a partir do versículo 6, advertindo os Gálatas, né, que eles estavam seguindo outro evangelho. A gente vai falar sobre isso também um pouco mais para frente. Mas a gente já tem um aprendizado aqui sobre a relação da libertinagem, né? A libertinagem é a liberdade sem limites, sem escrúpulos. É importante a gente entender que a minha liberdade ela tem limites até onde começa a sua liberdade. Eu não posso fazer práticas que venham coibir, diminuir ou desconsiderar o seu direito de liberdade. Então, no mundo secular, vamos dizer assim, a libertinagem se aplica nisso. E no mundo espiritual, no mundo cristão, a libertinagem ela traz uma forma de desregramento e entrega aos prazeres de forma desmedida. É o que a gente na Bíblia, lá no livro de Gálatas também, a gente vai falar mais para frente, que é a famosa lascívia, né? A lascívia é traduzida como libertinagem, né? O uso do prazer exagerado. Isso é só uma introdução da lição que a gente está começando a debulhar, vamos dizer assim, né? A nos debater ou a nos depreender do entendimento da palavra de Deus. A introdução do texto, veja, a gente está falando sobre o corpo, membro de Cristo. Na introdução do texto, o autor, ele entra logo com a questão do sexo, né? Ele vai falar que o sexo foi criado por Deus com dois propósitos específicos, dar continuidade à humanidade. Estou lendo a introdução, que é a procriação e trazer prazer sexual no casamento heterossexual. Veja, o sexo ele tem duplo sentido, né? Ele tem dois objetivos. Lá em Gênesis capítulo 2, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus fala para Adão e Eva: multiplicai-vos sobre a terra. Mas é bom a gente também ter a referência de que o sexo dentro do casamento heterogênico, né? E dentro do casamento heterossexual, ele é abençoado por Deus, leito. Salomão vai falar nos provérbios, né? Nos cantares de Salomão, leito sem mácula, né? Aproveita a vida com a mulher da tua mocidade, quer dizer, é recomendado por Deus e é um prazer, né? Conjugal de que Deus dispôs para o casamento, né? Como uma forma de alegria, como uma forma de também não só procriação. Isso é importante a gente entender. Mas só que a igreja de Corinto ela estava envolvida em um ritual pagão, né, religioso e muito sexual, onde havia mais de 1000 sacerdotisas naquela cidade. E a sexualidade era algo desmedido, desregrado, e algumas pessoas queriam trazer isto para dentro da igreja. Lembram? Eu disse em algumas aulas anteriores que naquela sociedade patriarcal, quando o líder aceitava o Senhor Jesus Cristo, ou alguma religião, alguma denominação, todos eram obrigados a também se converter. E nesse todos a gente vai verificar que alguns que eram obrigados a seguir o líder patriarcal aceitavam aquele evangelho, mas não traziam na sua essência o verdadeiro
como é que eu vou dizer, a verdadeira aceitação das palavras de Cristo. Então eram esses que traziam essas dissensões para dentro da igreja, aqueles não convertidos apenas, como a gente costuma dizer, igrejados, né, ou congregados. Sobre o tópico 1, vamos adentrar agora propriamente na lição. Veja que a gente deu um panorama bem geral sobre o que trata a lição. Ela vai tratar sobre o nosso corpo como membros, né, como parte de Cristo, e vai falar diretamente da questão da libertinagem, né, e vai adentrar o sentido da sexualidade, da imoralidade, do sexo impróprio ou fora do casamento. O primeiro tópico diz o seguinte: a liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem. A gente já começou falando sobre isso e agora a gente vai dar sequência. O primeiro subtópico do primeiro grande tópico, né, segue o padrão de 3 grandes tópicos das lições das casas publicadoras das Assembleias de Deus. E o nosso escritor e professor, pastor Natalino das Neves, ele também segue este padrão, que é o escritor desse trimestre. E ele vai nos dizer o seguinte: fazer tudo o que deseja não é liberdade, mas escravidão. Lendo a lição apenas o primeiro parágrafo. Alguns crentes de Corinto acreditavam erroneamente que podiam fazer tudo o que bem desejassem em nome da liberdade em Cristo, sem prejuízo algum para a vida espiritual. Havia um tipo de pensamento dentro da igreja de Corinto, em alguns daqueles cristãos, que havia uma separação entre o corpo e o espírito. Né? O corpo seria a parte impura, a parte pecadora, e o espírito seria aquela parte consagrada, aquela parte purificada. Esse pensamento é um pensamento gnóstico, não agnóstico. Né? É bom a gente diferenciar essas duas palavras. Agnóstico é aquele que não crê que existe Deus, mas também não crê que o homem é capaz de se relacionar com Deus. Ele sabe que existe algo no cosmos, mas ele acredita que não é possível que o homem consiga se relacionar com este ser espiritual. Esse é o agnóstico. Veja, a letra A, ela dá o sentido de negação. E o gnóstico é aquela tendência religiosa onde mistura com o misticismo romano, né, com os mistérios das religiões greco-romanas, com as questões dos contos, dos mitos, das lendas. E esse pensamento gnóstico, platônico, filosófico, ele queria explicar que o corpo e a alma, o corpo e o espírito eram seres separados em uma só massa. Né? Inclusive, há um pensamento que diz que poderia o corpo ser todo contaminado, mas o espírito poderia ser mantido purificado. Então, alguns crentes de Corinto já achavam o seguinte: se eu manter o meu espírito puro, eu estou livre para fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque eu já estou salvo no espírito, mas o meu corpo já jaz no maligno, vamos conjecturar assim. O meu corpo já não é uma matéria má, né? O meu corpo, ele não tem nenhum efeito na vida espiritual. É isso que os gnósticos acreditavam. Isso era uma mentira do diabo, né? Porque no livro de Gênesis, quando Deus criou o homem, ele não fez o corpo separado do homem. A palavra de Deus vai nos dizer, Gênesis capítulo 2, que quando ele cria o homem, ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Então, ele não criou o homem separado do espírito, ele criou o homem para ser um adorador. Né? Essas interpretações gnósticas, elas baseiam-se em relatos bíblicos apócrifos. Né? Livros apócrifos são aqueles livros que não são considerados inspirados pelo Espírito Santo, livros históricos e alguns deles também místicos. Né? E ele quer trazer essa ideia filosófica. Veja, a gente tem que entender que o contexto da cidade de Corinto era uma cidade heterogênea, povos de diversas regiões, diversas culturas, e por isso era difícil conseguir trazer para dentro da igreja um sentido puro e honesto em servir a Deus. Quando a gente vai seguindo na lição, um pouco mais para frente, a gente vai ver que a lição vai nos dizer que livre é quem está em Cristo. Eu gostaria de fazer um apontamento sobre essa parte, sobre a liberdade de Cristo. Alguém pode perguntar, ou talvez você já tenha se perguntado, mas que liberdade é essa que eu não posso fazer nada? Né? Sendo sinceramente sincero e não redundante, mas que liberdade é essa, irmão Adriel, que eu não posso fazer tudo o que eu desejo fazer? Eu preciso te alertar sobre que quando a gente diz que a nossa liberdade está em Cristo, que nós devemos andar em espírito, viver em Cristo e dominando a vontade da carne, subjugando
a vontade da carne, o que a gente está querendo dizer é a liberdade da culpa. É a liberdade de podermos viver uma vida altruísta. A liberdade com Cristo é a liberdade de você praticar atos, e se alguém por acaso lhe perguntar se aqueles atos são lícitos, né, e convém ao bem, você dizer de consciência limpa que sim, eu estou fazendo bem. Aí você pode me perguntar assim, irmão Adriel, mas isso não responde à questão da... Mas eu posso fazer práticas que eu julgo boas, né, que na verdade não são crimes, e eu me sinto bem com elas. Eu quero trazer para você uma simples reflexão. Chegue para uma pessoa que pratica todo tipo de ato, que vive uma vida de libertinagem. Chegue para essa pessoa e faça uma simples pergunta. Você acha certo ou errado o adultério? Essa pessoa, por mais libertosa, por mais atos que ela se julgue fazer de consciência limpa, eu uso de bebida alcoólica de consciência limpa, nada me afeta, eu uso de drogas ilícitas de consciência limpa, eu uso de violência, eu uso da mentira, e isso não me afeta em nada, porque o que vale é o meu eu, a pessoa pode dizer. Mas faça essa pergunta para ele. Você acha que o adultério é pecado? Você acha que o adultério... Não diga pecado. Você acha que o adultério é errado? Aquela pessoa, por mais pecadora que ela possa ser, ela vai dizer sim. Por mais pensamento que ela possa ter de que está tudo bem e que ela faz inclusive esse tipo de prática, mas ela vai dizer sim, eu acho que é errado. Então é isso que eu quero trazer para vocês. A liberdade em Cristo é uma liberdade que você possa dizer, não, eu estou certo, eu posso repousar a minha cabeça no travesseiro, porque os fatos que eu tenho feito, a vida que eu tenho vivido, em nada afeta a Deus nem aos outros. Aleluia, glória a Deus por isso. Você entendeu o que é a liberdade em Cristo? A liberdade em Cristo é você se libertar da culpa, é você se libertar do remorso, é você acordar pela manhã e dizer, não tenho nada do que me envergonhar, porque eu tenho vivido como um obreiro aprovado, como um cristão que carrega o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e que anda conforme a sua vontade. Essa é a liberdade de Cristo. Quando a gente pratica aquilo que é bom, quando a gente tem a certeza de que o que estamos fazendo não afeta a sociedade, não afeta os nossos irmãos, não afeta os nossos amigos e não afeta principalmente a nossa comunhão com Deus, esta é a liberdade em Cristo. Então, o Paulo estava querendo trazer isso para aquele povo de Corinto, que a liberdade em Cristo não era a prática de tudo que eles quisessem fazer, porque aquelas práticas geravam remorso, geravam culpa. A palavra de Deus vai nos dizer no livro de Salmos, capítulo 42, que um abismo chama outro abismo. Né? Isso quer dizer o quê? Que quando você se deixa dominar por aquela liberdade que você acha que tem, você afunda cada vez mais nos desejos e aquele leão da carne aumenta cada vez mais. Se você não quer que algo cresça dentro de você, não alimente. Mas se você alimenta pecados domésticos, se você alimenta o furor dentro do seu coração com algo, nem que seja diário e pequeno, você está alimentando algo que pode um dia lhe devorar. Mas em nome de Jesus, pelo sangue derramado ali na cruz, diga, em Cristo eu sou mais que vencedor. E não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, glória a Deus. Ainda dentro do tópico 1, ele vai dizer que o oposto de estar em Cristo é o estar em Adão, né? O primeiro Adão. Né? A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o segundo Adão, que era necessário o sacrifício, assim como o pecado entrou pelo homem, né? Era necessário que o pecado fosse retirado também por um sacrifício de sangue, né? Que é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então o oposto de estar em Cristo é o estar em Adão. Alguns cristãos de Coríntios, lendo o terceiro subtópico do primeiro grande tópico da lição, vai dizer o seguinte: alguns cristãos de Coríntios, em nome de uma liberdade equivocada de estar em Cristo, na realidade estavam em Adão. Foi aquilo que eu já venho falando, né? A prática de estar em Adão. Eu queria trazer para vocês 3 observações que eu anotei aqui na Bíblia que fala sobre essa questão da liberdade. Ela vai nos dizer o seguinte: o fato de Cristo ter levado nossos pecados sobre si não nos dá liberdade de continuar fazendo o que sabemos que é errado. Eu vou repetir. O fato de Cristo ter levado sobre si, está lá no livro de Filipenses, capítulo 4, e ele levou sobre si também Isaías, capítulo 53, ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, e pelas suas pisaduras fomos sarados,
não quer dizer que agora que os nossos pecados foram levados por Cristo, nos dá o direito de fazer aquilo que nós sabemos que é errado. Não é isso que o sacrifício de Jesus na cruz significa. O Novo Testamento vai proibir especificamente muitos pecados. Em 1 Coríntios 6, versículo 9 a 10, ele vai fazer uma relação de todos os tipos de pecado que aconteciam na igreja de Corintos e que acontecem nos dias de hoje. Eu vou fazer a leitura para não demandar tempo, mas aqui está na minha Bíblia aberta. A partir do versículo 9, eu vou citar só apenas alguns. Ele vai dizer os impuros, idólatras, adúlteros, afeminados, sodomitas, ladrões, e ele continua até o versículo 11. Então veja, são versículos que apontam os tipos de pecados que lá existiam e que também existem nos dias de hoje. Outra coisa importante que a gente precisa, sim, e é importante salientar que esses pecados também estão relatados lá no Velho Testamento. Eles não só estão no Novo Testamento, como estão lá no Velho Testamento, os pecados originais, lá no livro de Êxodo, lá no livro de Levítico, quando ele vai falar, por exemplo, dos relacionamentos imorais, os relacionamentos ilícitos, Levítico capítulo 8, depois você dá uma olhada lá que ele vai falar bem sobre essa questão dos relacionamentos que envolvem sexualidade, que são considerados imorais e abomináveis para Deus. O segundo ponto que a gente deve realçar sobre essa questão da liberdade é que algumas ações não são pecados em si mesmas, mas não são apropriadas porque podem dominar nossas vidas e nos levar para longe de Deus. Como assim, irmão? Quer dizer que existem algumas ações que não são pecados propriamente ditas, mas que podem nos levar ao distanciamento de Deus? Lembra que eu falei que um abismo chama outro abismo? Lembra o que foi que a lição nos traz? Desculpa. No texto do dia, quando ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Vou dar um exemplo bem simples. A glutonaria, comer compulsivamente. Se nós somos templo e morada do Espírito Santo, como está lá em 1 Coríntios capítulo 6, não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo, nós devemos cuidar bem do nosso corpo. No momento em que eu me desgasto comendo, fazendo mal ao meu corpo, desenvolvendo doenças, desenvolvendo problemas, eu estou fazendo algo que é mal diante dos olhos do Senhor. No momento em que eu deixo de fazer as práticas que me levam a Deus e me dedico a uma atividade física exclusiva, onde eu passo mais tempo em academias de treino, onde eu passo mais tempo me dedicando a esculpir o corpo e não me dedicando ao Senhor, eu estou colocando algo à frente de Deus. Então isso, a prática da atividade física não é pecado, mas não pode ser exagerado. Então veja que algumas coisas que na sua origem não são pecados, podem vir a se tornar pecados pelo seu excesso, pelo seu desvelo, desmando, descuido. Então ele fala sobre essa questão também. E um terceiro ponto é que algumas ações podem ferir outras pessoas. Então qualquer ação que eu possa ferir outra pessoa, automaticamente eu estou pecando, porque a palavra de Deus diz: amai-vos uns aos outros. Perguntaram ao Senhor Jesus qual é o maior mandamento, Senhor. Ele diz: amar a teu Deus acima de todas as coisas e amai uns aos outros como eu vos amei. Então veja que é importante a gente entender que essa liberdade é uma liberdade em Cristo, mas que nos restringe as práticas do mundo. Tudo me é lícito. Quando Paulo fala que tudo me é lícito, ele não está falando dos pecados. Veja, presta atenção. Vamos lá, não venha franzir a testa antes de eu explicar. Quando ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ele está falando das coisas que geram pecado. E quando ele diz: todas as coisas me são lícitas, ele está falando daquelas coisas que eu acabei de citar. Coisas que na sua origem não são pecados. Mas não me deixarei dominar por nenhuma. Porque no momento em que eu sou dominado pelo pecado, eu não tenho como estar dominado, ou melhor, prostrado diante do Espírito Santo de Deus para adorá-lo. A palavra de Deus vai dizer que é impossível, Mateus capítulo 6, versículo 24, adorar a dois senhores. Em momento algum eu agradarei a um e odiarei a outro. Não tem como. Ele vai falar de Mamon e de Deus. No caso, ele faz referência ao dinheiro nesse versículo 24 de Mateus capítulo 6. Então veja, não é possível adorar a Deus e adorar o corpo. Não é possível adorar a Deus e adorar a comida. Não é possível adorar a Deus e adorar o dinheiro.
a gente precisa adorar a Deus e deixar as outras coisas de lado, nos fazendo dela em alguns momentos úteis. Precisamos nos alimentar, precisamos cuidar da nossa saúde e não ser servo do dinheiro, mas ser rei do dinheiro. Como assim? Usar o dinheiro para abençoar os outros e não ser usado pelo dinheiro da forma como ele assim o desejar. Então veja que esse primeiro tópico ele vai falar sobre a questão de a gente não confundir liberdade com a escravidão do pecado. Glória a Deus por isso. O segundo subtópico vai falar sobre o pecado no corpo afeta a alma e o espírito. Logo no começo do tópico ele vai dizer o seguinte: Paulo usa a expressão grega sarx, geralmente traduzida por carne, para designar a velha natureza do ser humano. O pecado, a amartia, erra o alvo, algo que se faz contra a vontade de Deus. Ele separa o ser humano de Deus e o escraviza e o destitui da glória divina. Isso está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Isso está na sua lição de escola dominical, essa leitura que eu fiz. Veja, todos nós cristãos, e você que não é cristão que nos assiste, entenda que o pecado significa errar o alvo, né? Não há algo mais agradável do que você buscar atingir uma determinada meta e no meio do caminho você vê que não chegou, você se desviou. E às vezes o caminho do retorno é muito maior e muito mais difícil do que o caminho de ida. Na ida sempre tem a surpresa, o descobrimento das coisas, os momentos, mas a volta sempre é um pesar, porque você já sabe por onde passou e aquilo pode não lhe proporcionar forças para continuar do ponto de onde você parou. Então veja que o pecado é errar o alvo, o pecado é simplesmente esquecer de olhar para Cristo, que é o nosso alvo. Corramos e prossigamos a carreira, né? Não é uma carreira, não é uma carreira de velocidade, mas é uma carreira de constância, né? A lição ainda vai nos dizer o seguinte: que Jesus destruiu o poder do pecado na cruz, do qual o crente está unido em Cristo, para não mais servir o pecado como escravo. Romanos capítulo 6 vai falar sobre essa questão do escravo, né? Porque nós não podemos mais, que quando Cristo morreu na cruz, Ele levou os nossos pecados, Ele nos livrou do jugo do inimigo, Ele nos abriu a porta dos céus, Ele nos deu acesso aos santos dos santos, e o seu corpo é templo e morada desse Espírito Santo. Então cuide do seu corpo, cuide dos seus membros, de suas mãos, de suas pernas, de sua boca, dos seus olhos, dos seus ouvidos e principalmente do seu coração, para que o Espírito Santo de Deus esteja sempre regrando a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Ainda na lição ele continua dizendo: as Escrituras consideram que o ser humano é em sua totalidade, ou seja, não se vê a alma sem o corpo e sem o espírito. Foi aquilo que eu disse para vocês logo no começo, que os gnósticos acreditavam que poderiam separar o corpo do espírito. É a famosa visão dicotomista, né? Há uma discussão muito ferrenha, até entre teólogos, sobre a dicotomia e a tricotomia, que o corpo seria, os dicotomistas acreditam que seria corpo e alma, e os tricotomistas acreditariam que é corpo, alma e espírito. Vamos entrar nessa questão, mas é importante entender que havia essa discussão, né, na igreja de Corintos, quando eles acreditavam que o corpo humano só tinha duas fases, e que a alma era supervalorizada. Lembra que eu disse no começo, que a gente ia voltar para esse assunto, que era a parte boa e o corpo era a parte má, desvalorizada e considerada cárcere da alma. É importante a gente fazer uma reflexão aqui sobre isso. Olha só, mais ou menos na Idade Média surgiu um tipo de prática de autoflagelação, né? O que seria essa autoflagelação? Essa autoflagelação seria você ferir o seu próprio corpo para purificar-se dos seus pecados. De onde surgiu essa ideia da autoflagelação? Surgiu exatamente desse pensamento gnóstico, né, que vem lá no período grego, né, muitos séculos antes da Idade Média, mais ou menos mais ou menos o período em que esses flagelos começaram a acontecer na comunidade religiosa, no meio da Idade Média, mais ou menos ali no século VI, né, que vai
até o final da Idade Média, esse período, e também adentra a Idade Moderna e as idades atuais, contemporânea e neocontemporânea. Esses altos flagelos eles eram praticados exatamente por isso, porque eles têm uma visão, ainda têm uma visão, quem faz essa prática, de que o corpo deveria ser castigado, porque o corpo seria o cárcere da alma. A alma está pura, mas o corpo peca. Então os flagelos seriam uma forma de você demonstrar para Deus de que você tem um coração puro e que você está castigando o corpo, para mostrar para Deus que o pecado praticado não foi por sua vontade, e sim por uma suplantação do corpo sobre a alma. Essa é a origem dos altos flagelos, né, que a gente vê até hoje em algumas procissões, em algumas religiões, em alguns estados, em alguns países, essa prática de autoflagelação. Ela vem desse sentido, né, de que o corpo deve ser castigado. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina, voltando, sendo repetitivo para que fique em sua memória, que o nosso corpo deve ser tratado como um corpo santificado, porque o nosso corpo será transformado e nós seremos glorificados. Depois da justificação vem a santificação, que é diária, e por último a glorificação, que está na ressurreição de Cristo, porque nós também seremos ressurretos, assim como Cristo. Então é importante a gente fazer esse entendimento de corpo, alma e espírito, né, para que a gente possa saber que o nosso corpo deve ser mantido puro e mantido diante do Senhor de acordo com a sua vontade. A lição vai nos trazer um conteúdo bastante forte quando ela vai nos dizer, lembra que eu falei do texto bíblico, que a gente ia falar de alguns versículos, quando ele vai falar aqui sobre o versículo 16 de 1 Coríntios 6, e o versículo 16, ele vai dizer: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faça um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne, mas o que se junta com o Senhor é um mesmo Espírito. É importante a gente entender que o pecado da imoralidade, o pecado da prática sexual fora do casamento, seja qual for ela, seja como ela for nomeada, fornicação, adultério, né, práticas sodomitas, não importa. O pecado praticado fora do casamento, ele é um pecado que eu costumo dizer, pecado próprio. No direito penal, se tiver algum aluno de direito aqui, advogado, uma pessoa que entenda, me perdoe se eu falar errado, me corrija no bate-papo, no chat embaixo aqui. Né? Mas existem os famosos crimes próprios e crimes impróprios. Eu vou fazer uma conjectura entre as duas expressões, pecado próprio e crime próprio. O crime próprio é aquele crime que é praticado por você mesmo. Não pode ser praticado por outra pessoa. Por exemplo, quando você pratica o aborto, é um crime próprio. Né? Você toma os remédios para expelir, tirar a vida daquela criança. Ou quando você pratica a tortura, né? De acordo com a lei, o crime de tortura é um crime próprio, porque é um crime praticado com as suas próprias mãos. Né? Então veja que, assim como o crime próprio, nós podemos atribuir o nome aqui pecado próprio, porque o pecado da sexualidade, das práticas sexuais, ele é praticado por você mesmo. Né? Não tem como você ser levado a uma situação que você não queira, colocando isso dentro, né? Colocando isso dentro de um parâmetro normal. Então, quando você pratica um pecado próprio, um pecado que é feito por você, maquinado, Tiago vai falar que quando o homem é levado pelos olhos, é engodado pelo desejo que gera morte, né? Você está simplesmente corrompendo algo que Cristo consagrou a ele em sua morte de cruz. Quando você comete um pecado próprio, você não está só ofendendo o seu corpo, você está ofendendo diretamente o sacrifício de Jesus na cruz, quando ele disse: está consumado, que foi por mim e por você. Vejam quão grave é o pecado da imoralidade sexual, né? Que era a preocupação de Paulo aqui nesses versículos, nesses versos que estamos estudando, nesses capítulos. Né? E ele vai falar que o pecado não afeta só o corpo, afeta a alma e o espírito, e corta, e mata, e deturpa o nosso relacionamento com Deus. Veja que é algo profundamente... Eu quero que você coloque isso na sua mente. Que o pecado da imoralidade sexual, que Paulo tanto combatia, ele destruía a sua relação e comunhão com Deus. Né? Ele segue na lição dizendo que
O apóstolo afirma também que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O templo era um lugar de encontro com Deus para uso exclusivo de adoração ao Senhor. Fazendo uma relação com o tabernáculo, né? Antônio Gilberto, em memória, ele faz uma conjectura bem interessante. Desculpe, Elenay Cabral, fiz uma leitura sobre ele, que ele falava uma leitura bem interessante sobre o tabernáculo, né? Sobre os três ambientes, né? Que nós temos ali o Santo dos Santos, né? Que é o lugar mais reservado, que seria o lugar apenas para o sumo sacerdote. Nós temos ali também o átrio externo e nós temos ali o lugar santo. Colocando na ordem certa, seria o átrio externo, o lugar santo e o Santo dos Santos. Veja, fazendo uma relação, o pastor e professor Elenay Cabral, ele vai dizer que em todos os três ambientes havia respeito e reverência e eram praticados os atos conforme a vontade de Deus. Então, assim como aquele tabernáculo possuía a glória de Deus em tempos, quando Deus descia naquele lugar e enchia aquele lugar de sua glória, com a morte de Jesus Cristo, esses três objetos, essas três áreas, agora são corpo, que seria o átrio externo, alma, que seria o lugar santo, e o Santo dos Santos, que seria o nosso espírito. E eles devem ser mantidos limpos e incorruptíveis, para que a glória de Deus desça sobre as nossas vidas. São partes interligadas, são partes interrelacionadas, são partes integrantes para ter uma comunhão com Deus. Veja, isso é só uma forma didática de mostrar para você o quão é importante mantermos o corpo separados do pecado. No último tópico da lição, ele vai falar sobre a imoralidade é uma tentação na vida do crente. Ele vai dizer mais embaixo aqui na lição que a justificação pela fé é uma doutrina bíblica que acertadamente exclui a necessidade de obras meritórias para a justificação do ser humano, porém não abre possibilidade para outro extremo do antinomismo, a desobrigação com a lei moral. Veja, ele está querendo dizer aquilo que a gente já disse lá no começo, que a justificação pela fé, eu me converter ao Senhor Jesus Cristo, né, ela não exclui a nossa necessidade de seguir, a nossa desobrigação de seguir a lei moral. Ao contrário, né, e não devemos entrar no antinomismo. Eu já falei em umas aulas anteriores, o antinomismo é você ter duas formas de pensamentos que não convergem. Né? Elas têm, você pegar uma mesma palavra e dar sentidos diferentes para ela. Você trazer um sentido complexo para algo que possa ser entendido simplificamente, vamos dizer assim. Então, o autor da lição está querendo dizer que essa justificação da fé não pode nos desobrigar de cumprir a lei moral. Ao contrário, no momento em que nos justificamos, no momento em que somos justificados pelo sangue de Jesus na cruz, que aceitamos a Jesus, né, nós somos uma nova criatura. O Espírito Santo nos molda, o Espírito Santo transforma o nosso pensamento, de onde provém todos os caminhos. O Espírito Santo faz com que mudemos a nossa forma de pensar e vivemos uma liberdade em Cristo, que eu já falei lá atrás, uma liberdade sem culpa, dormir e acordar, sorrindo no Senhor, apesar de todas as lutas e dificuldades. Aleluia, glória a Deus. Então, sobre essa questão das questões sexuais, que trata esse último tópico propriamente dito, né? A imoralidade é uma tentação na vida do crente. Eu quero dividir aqui com os irmãos alguns pensamentos, que quando ele vai dizer que todas as coisas me são lícitas, ele defendia uma liberdade total, irrestrita e incondicional. Liberdade era sinônimo de libertinagem. Era proibido proibir. Veja, isso era o pensamento do povo de Corinto. Daí eles pegavam a primeira parte do versículo, que dizia todas as coisas me são lícitas, ponto. E a partir dali eles achavam que poderiam fazer o que quisessem fazer. É proibido proibir. Isso é uma frase bem conhecida que vem lá dos anos 80. Né? Então veja que eles deturparam o significado da palavra, não leram os demais versículos ou as demais frases. Quando a gente vai descendo mais um pouco, a gente vai falar sobre a questão do que eu não posso ser dominado por tudo aquilo. Né? Como ele vai falar no texto da lição, quando ele diz, mas não posso ser dominado por nenhuma delas.
No versículo 13, né, ele vai dizer: o alimento são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Quando ele fala o corpo não era para a impureza, ele fala dos pecados, aquilo que pode vir a se tornar pecado, como seria a glutonaria e também as práticas sexuais fora do casamento. E ele vai dizer mais para frente na lição que, se resistirmos à tentação, devemos glorificar a Deus com o nosso corpo e o nosso espírito. Diga não à tentação. Tem um hino da harpa bem conhecido que diz: tentado, não ceda, ceder é pecar. Ele vai falar sobre a santidade do sexo, que deve ser preservada. É importante a gente entender o elevado propósito divino para o corpo. O propósito de Deus tem lhe dado o corpo é para que você possa servir a Jesus e servi-lo por intermédio dele. O nosso corpo é um instrumento do Senhor Jesus Cristo para fazermos o seu ID e para proclamarmos a sua glória, e não para fazer um uso dele desviado de sua função original. E para concluir o terceiro tópico, ele vai dizer o seguinte: a graça redentora de Cristo assegura a entrada de uma vida interminável na presença de Deus. Meu querido aluno, meu querido irmão e irmã, no momento em que você confessa diante do Senhor Jesus Cristo os seus pecados e que você se torna uma nova criatura, você entra em um relacionamento interminável com Deus. Tá, irmão Adriel, e se eu vier a falecer, não acabou? Não. A morte é apenas uma passagem para literalmente viver uma vida imortal, eternal, diante e com Ele nos céus. Ela não interrompe com a morte física. Já a morte para o pecado, sim. A palavra de Deus vai nos dizer que aqueles que confessarem ao Senhor Jesus Cristo, não, diz lá em Hebreus, não verão a segunda morte. A segunda morte é a morte infinita, onde você, para todo sempre, não mais viverá a presença de Deus, será apenas sofrer e ranger de dentes, depois do julgamento final. Mas o relacionamento com Cristo é um relacionamento interminável, de paz, de gozo e de alegria, de promessa e de esperança, de que Ele virá resgatar o seu povo. Você pode glorificar o Senhor? Você crê que o Senhor Jesus Cristo está voltando para buscar o seu povo? Glorifique o Senhor, porque Ele morreu por mim, Ele morreu por você. E isso é o suficiente para darmos glória e graças por tão maior presente que Ele possa nos ter dado, tirando de cima de nós a ira de Deus e o jugo do pecado. E terminando, ele vai falar que Deus, nesses versículos que fala sobre a imoralidade, a partir do versículo 20, do capítulo 6 de 1 Coríntios, ele vai dar um sentido positivo e um sentido negativo. Qual seria o sentido negativo? É fugir da prostituição, fugir da impureza, fugir da lascívia, fugir do pecado. Quando ele segue aqui dizendo o seguinte: precisamos fugir dessa impureza. Ser forte é fugir. É até contraditório na sociedade atual a gente dizer que fugir é ser forte. Podem interpretar isso como um ato de covardia. Mas na verdade nós devemos fazer. Lembra que eu falei, assim como José lá em Gênesis 39, se a gente fugir da prostituição, a gente não está sendo fraco, não. A gente está sendo forte, porque o nosso alvo é Cristo. Não os prazeres da carne. Prazeres da carne são temporários. Prazeres da carne, eles, em vez de completarem, eles aumentam um espaço vazio dentro dos nossos corações. São sorrisos falsos, são alegrias passageiras, são desespero, é até um desespero, pois você não quer que aquele momento acabe, porque você sabe que amanhã virá a culpa e o remorso. Talvez você nunca conte a ninguém, mas você no seu interior procura de novo aqueles prazeres carnais, porque você nunca se sentirá completo. E essa completude você só achará em Jesus Cristo. E você poderá dizer: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Glória a Deus, aleluia. E concluo dizendo, para você fortalecer a sua vida espiritual, o último parágrafo da lição, vou te passar a receita. Para você fortalecer a sua vida espiritual, lembra que eu falei, não alimente a carne. Mas como você fortalece a sua vida espiritual? Lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, participando dos cultos e da comunhão com os santos. 5 passos para o sucesso. 5 passos para uma vida espiritual plena,
com o Senhor Jesus Cristo. Orando, jejuando, lendo a palavra, frequentando os cultos e vivendo uma comunhão com os santos. Glória a Deus por isso. Mais uma lição maravilhosa. Encerramos hoje a lição número 10. E se Deus permitir, no próximo domingo estaremos aqui para mais uma lição. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os irmãos. Dá um joinha aqui. Fortalece o vídeo aí e que ele possa alcançar os corações. E o que eu tenho para dizer para você é que fica firme, foge da tentação e Deus te recompensará, porque o nosso Deus está com a mão estendida sobre o seu povo para abençoar aqueles que o amam em espírito e em verdade. Que Deus os abençoe e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês. Amém e a paz do Senhor Jesus.